Hoje nós vamos estar meditando no capítulo 8 e 9 de Eclesiastes. E o tema que vamos abordar hoje é: desfrutar da vida é presente de Deus. Seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Esse é mais um episódio de Manhã de Esperança e eu tenho muita alegria de estar com você mais uma vez. Hoje nós vamos meditar no capítulo 8 e 9 de Eclesiastes e nós temos umas pepitas de ouro para entregar hoje. Hoje será bem interessante e chegamos a uma parte bem prática das propostas de Salomão para nós. Antes de entrarmos na nossa devocional, quero pedir que você se inscreva no canal. Se você já é inscrito, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Isso pode nos ajudar bastante. Por isso eu conto com sua ajuda. Quero deixar esse convite para você na próxima terça-feira, dia 5 de julho, às 20 horas. Eu quero estar convidando você para essa nossa live. Eu convidei o pastor Marcos Fernandes, meu amigo, diretor da Missão Avante, e vamos estar falando sobre esse tema, os desafios e privilégios de uma igreja missionária. O pastor Marcos é alguém que tem uma vasta experiência nesse campo e creio que nosso bate-papo vai ser muito bom e enriquecedor e nós vamos aprender muito. Guarde bem aí na sua agenda, dia 5 de julho, às 20 horas. Como eu falei com você, hoje nós vamos estar meditando no capítulo 8 e 9 de Eclesiastes. E o tema que vamos abordar hoje é: desfrutar da vida é presente de Deus. O livro de Eclesiastes, ele nos ensina algo que eu acho muito interessante. Para entrarmos no capítulo 8 e 9, nós precisamos olhar a conclusão do capítulo 7, que terminamos de abordar no último episódio. Capítulo 7, versículo 29, termina com uma conclusão que é assertiva e também prepara a gente para o capítulo 8 e o capítulo 9, quando ele vai dar conselhos práticos para a vida e falar também da providência de Deus e o prazer de viver a vida de maneira alegre, sábia, temente a Deus. No capítulo 7, 29, o versículo diz o seguinte: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. A versão que nós temos aqui no nosso slide é da King James e diz: sendo assim, eis a única conclusão que cheguei. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Este é o grande dilema em que Salomão vai trabalhar nessa devocional de hoje, que nós vamos observar isso. O homem foi feito de maneira justa, reta, mas por causa do primeiro homem, Adão, que pecou, nós então fomos separados de Deus e isso trouxe as ilusões, trouxe as vaidades e isso veio atrapalhar o percurso do plano de Deus para abençoar a vida do ser humano. Por isso que Jesus foi necessário morrer na cruz para nos perdoar os pecados e para nos trazer de volta para o caminho certo. Sobre isso que a gente vai refletir hoje. E aí, pensando nesse capítulo 8, eu observo esse detalhe que eu julgo ser importante também. Quando a gente olha para o final do capítulo 7, versículo 9, nós encontramos exatamente isso. Embora Deus tenha feito o homem reto, os homens desviaram-se dessa condição, buscando e caindo em muitas ilusões. Desde a queda de Adão, o primeiro homem, nós sofremos as consequências duras do pecado. Mas a notícia boa, essa é a melhor notícia que a humanidade já pôde receber. A graça de Deus se manifestou a nós através de Jesus Cristo. Glória a Deus por essa dádiva inefável, graça, favor imerecido que nós recebemos de Deus. Pensando na vida como algo que pode ser precioso,
e vivê-la na presença de Deus é o que Salomão vai encaminhar a gente, porque viver a vida com propósito é viver uma vida temendo a Deus. E é essa a conclusão de capítulo 12 de Eclesiastes. Quando nós olhamos para Eclesiastes, capítulo 8, nós vamos ver ele falando da questão da autoridade. Por que Salomão vai falar de autoridade no capítulo 8? Porque a autoridade nos remete à obediência. Quando o rei ordena alguma coisa desagradável, não te apresses em deixar a presença dele. Tenha calma, não se precipite. Essa é uma tradução que nós estamos usando, que é a King James. Na minha tradução, outra tradução, Revista Atualizada, diz: não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. A autoridade de um rei, ela não deveria ser questionada. E nós vivemos sobre autoridade. Todos nós vivemos sobre autoridade. Eu tenho a impressão, sempre que eu leio Eclesiastes, você já pode perceber pelos estudos devocionais anteriores, que eu sempre me remeto a escritos do apóstolo Paulo. E agora não vai ser diferente. No capítulo 8, de 1 a 5, Salomão está falando de autoridade, respeito à autoridade, submissão à autoridade. E quando a gente vai para o Novo Testamento, lá em Romanos, capítulo 13, nós encontramos exatamente o mesmo tema sendo abordado pelo apóstolo Paulo. Vamos ler o que diz lá, Romanos 13, de 1 a 5. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Você percebe? Paulo está escrevendo aos Romanos, é uma outra linguagem, mas o tema é o mesmo: submissão à autoridade, temer a Deus, que é a maior autoridade de todas. E aqui fica uma orientação para você. Quem não teme a Deus, não teme as autoridades. Quem não teme as autoridades, não vai temer aos líderes, não vai se submeter à liderança. E todos nós estamos debaixo de autoridade, debaixo de liderança, em algum nível da nossa vida. Ninguém anda com sua vida totalmente fora ou longe de alguma autoridade. Por isso, quando Paulo escreve aos Romanos, e Jesus, quando foi questionado sobre a autoridade de César, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, viver a vida debaixo do temor de Deus é sábio, e isso garante uma vida tranquila e agradável, uma vida que vale a pena ser vivida. O cerne do capítulo 8 e 9 está nesse tema que você pode ler comigo nesse slide. Comer, beber e se alegrar é dádiva de Deus e fruto do seu trabalho. Então, pensando nesse tema, eu observei outros escritos de Salomão e também de Davi, que vão coadunar, que vão terminar nesse mesmo tema. Provérbios 23, 4, por exemplo, diz: não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso. E o versículo 2 do Salmo 127, que é um salmo muito lindo também, escrito por Davi, pai de Salomão: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama, mesmo quando estão dormindo. Você percebe, querido? Uma vida agradável, uma vida que deve ser vivida leve, tranquila, é a vida daquele que teme a Deus. O tolo, o insensato,
ele foge porque ele é rebelde, ele foge da autoridade, ele se insurge contra a autoridade. E para viver uma vida que vale a pena, uma vida alegre, uma vida feliz, você precisa submeter a Deus e a sua palavra. Quando a gente caminha um pouco mais dentro de Eclesiastes, o tema vai voltar. Esse tema do temer a autoridade, temer a Deus, é, na verdade, a conclusão, o objetivo principal que Salomão tem. E olha o que diz Eclesiastes 10, versículo 4. O tema volta a ser abordado. Se o espírito, a ira de uma autoridade se levantar contra ti, não abandones o teu posto, porquanto a calma evita grandes erros. Quantas vezes eu e você nos insurgimos contra a autoridade e fomos punidos por ela? Não foi isso que Paulo disse lá em Romanos? Se você está fazendo o que é certo, o que é bom, não tem que temer a autoridade, mas quando nós erramos, então temos que temer. E quando uma autoridade está sobre o poder, e ela tem essa autoridade, e o poder está delegado a ela, nós precisamos ter calma, manter a calma, para que então possamos passar. São circunstâncias que às vezes fogem ao nosso controle e a gente precisa ter a palavra de Deus no coração. Submissão às autoridades não é fácil, às vezes, mas nós devemos, como crentes, como discípulos de Cristo, temer as autoridades é algo que traz certamente um bem-estar para a nossa vida. Eclesiastes 9:10, o pregador, Salomão é conhecido em Eclesiastes, ele dá uma ênfase com a submissão necessária e também com o propósito de vida, que é um propósito correto. E ele dá uma receita, uma direção para a nossa vida em Eclesiastes 9:10, é o texto que nós vamos ler agora, que está aí na tela. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto a sepultura para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. O que Salomão está mostrando para nós? A vida é breve, nós estudamos isso no último devocional, por isso precisamos gemir o tempo, focar naquilo que é prioridade, precisamos ter propósito, precisamos ser útil às pessoas, estamos aprendendo isso ao longo dessa série, mas aqui está um exemplo de modelo que a gente pode seguir. Quem são os bem-sucedidos nas empresas, nas igrejas, nos relacionamentos? São as pessoas que têm zelo, que fazem as coisas com carinho. Tudo quanto tiver às mãos, faz conforme as tuas forças, com garra, com excelência. A excelência é algo que Deus ama, e eu quero deixar esta orientação para você. Da pequena tarefa à grande tarefa, procure se esmerar, procure dar o seu melhor. Se você vai lavar uma louça, lave da melhor maneira. Vai varrer uma casa, faça da melhor maneira. Vai dirigir para alguém, faça da melhor forma. Vai ministrar a palavra, dê o seu melhor. A excelência é algo que está no coração de Deus e é algo que alegra o coração de Deus. Nós estamos chegando ao fim da nossa reflexão de hoje e eu quero encerrar, como sempre, tenha sempre esperança. Este é o canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Fica comigo até o final, que eu quero orar por você, para que a palavra de Deus possa encontrar realmente eco no seu coração e você possa estar refletindo sobre tudo que aprendemos hoje. Então, eu termino com o meu convite. Aguardo você próxima terça, dia 5 de julho, às 20 horas, para esse tema que vamos abordar. Meu convidado, meu querido amigo pastor Marcos Fernandes, os desafios e privilégios de uma igreja missionária. Vamos orar e eu agradeço a sua presença comigo até esse momento e eu louvo a Deus pela sua vida. Senhor, eu quero agradecer pela vida dos meus irmãos, pela vida daqueles que estiveram ouvindo esta palavra, que ela possa encontrar espaço, eco no coração de cada uma delas e que seja uma bênção, que essa palavra frutifique, que a gente entenda que temer o Senhor e para desfrutar o melhor desta vida, o melhor do nosso trabalho, do suor do nosso rosto, nós também precisamos entender que isso é dádiva do Senhor. O Senhor nos deu os recursos, o trabalho, a inteligência, a sabedoria. O Senhor nos capacitou até aqui e nós somos gratos a Ti por tudo que temos. Te louvamos por aquilo que já conquistamos. Te louvamos
porque reconhecemos que tudo vem das tuas mãos. Abençoa a vida desse meu irmão, abençoa a casa, abençoa os negócios, abençoa a família daqueles que estão aqui me ouvindo nesta hora. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, beijo no coração e até o próximo episódio.